Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí iniciando mais uma aula de imunologia comigo. Hoje nós vamos falar a respeito dos anticorpos, desde a sua definição até a sua, entre aspas, aplicação. Vamos começar então, pessoal? Vamos lá. Iniciando aqui a nossa aula, o que nós vamos falar então? A definição do que é um anticorpo. Anticorpo, então, são proteínas circulantes que são produzidas nos vertebrados, ou seja, nós, mamíferos, nas aves, na maioria dos animais que nós temos no mundo, né? Quando são expostos a estruturas estranhas, que são chamados o quê? Antígenos. Isso vocês já estão cansados de saber, correto, pessoal? Isso aqui é bem fácil essa definição. Esses anticorpos são incrivelmente diversos e específicos. Essa é uma das principais características que nós temos dos anticorpos. Por ser da imunidade adaptativa, ela vai ter o quê? Uma ampla diversidade em comparação ao sistema imune inato e uma especificidade sem igual. Ou seja, se tenho meu dedo, vamos supor, é antígeno, teoricamente eu vou ter o quê? Um anticorpo semelhante a esse da imagem aqui em cima para se ligar ao meu dedo. E constituem mediadores da imunidade humoral. A imunidade celular era o que no caso? No caso, os linfócitos T, que nós comentamos anteriormente, contra todas as classes de micro-organismos, ou seja, todas, seja um parasita, seja uma bactéria, seja um fungo, seja um vírus, todos vão fazer parte disso aí, perfeito? Então vamos dando continuidade. No início, pessoal, esses anticorpos não tinham essa denominação. Essas proteínas, quando descobriram ela, eram chamadas de antitoxinas. Por quê? Como essa proteína, o anticorpo, foi descoberto inicialmente, o que a gente ocorria nesse caso? Ela foi descoberta como molécula sérica, ou seja, que estava no soro ali. E isso fornecia uma proteção contra a toxina difitérica, que era a que eles estavam utilizando na época. E com isso, foi chamado então de antitoxina. Aí, a partir da descoberta que essas proteínas não atuavam só em toxinas, aí que foi chamado de anticorpos. Entenderam, pessoal? É bem tranquilo isso aí. Nós vamos ter três classes de moléculas responsáveis pela ligação aos antígenos, pelo sistema imune adaptativo, que a gente vai ter o que? MHC, os receptores de célula T e os anticorpos, perfeito? Continuando então, pessoal. Esses anticorpos são sintetizados apenas pelas células da linhagem de linfócitos B. Se alguém falar comigo que células T, os linfócitos em geral, produzem anticorpos, aí nós vamos ter um probleminha, que não é todos os linfócitos, apenas os linfócitos B. Fica a dica. Nós vamos ter anticorpos de duas formas aí no nosso sistema. Eles vão estar ligados à membrana da superfície celular, funcionando como o que? Desculpa. Como, por exemplo, um receptor de célula T. Mas nesse caso é um receptor de células B, porque o anticorpo está correlacionado com as células B. Gravem isso aí nas suas mentes, pessoal. Esses anticorpos podem também ser secretados. Esses anticorpos secretados eles vão neutralizar toxinas, prevenindo a ação de patógenos e também eliminar os micro-organismos. Como que funciona essa eliminação? Isso nós vamos falar mais para frente um bocadinho. Como comentado nos linfócitos T, nós também precisamos ativar esses linfócitos B imaturos. Como que é feito essa ativação? Se dá a partir do reconhecimento do antígeno pelos anticorpos ligados à membrana, ou seja, aqueles que vão atuar como um receptor de membrana ali, entendeu? São os receptores de célula B.
E nós vamos ver a sigla como, lembrem-se sempre do inglês, B, cell receptor, ou seja, receptor de células B, perfeito? Com isso, pessoal, é bem tranquilo a gente conseguir já iniciar a ideia. E isso, a partir do momento que teve essa ativação, o que vai acontecer? Vai iniciar a resposta imune humoral. Se fosse imune celular, seria com quem? Com os linfócitos T. Então, vamos lá. As células B ativadas, a partir da ativação, ela vai se remodelar, não é, pessoal? Remodelando, ela vai se diferenciar em quem? Em uma célula que nós chamamos de plasmócito, que é a célula que vai secretar anticorpos específicos para o antígeno ativador. Que seria esse antígeno ativador? Aquele que se ligou a quem? Aos receptores de célula B, que são anticorpos de superfície. É meio complexo, mas aí vocês vão me perguntar: ah, Marco, mas por que quem que secreta esse... Secreta não, né? Quem faz essa expressão desses receptores na membrana? A célula, já que ela é imatura e não foi diferenciada ainda, ela já nasce assim, da mesma maneira que eu nasci, meus braços já estão aqui. Entenderam? Eu não tive uma diferenciação assim. Tá no gene dessa célula quando foi criada. Entenderam? Para não ter confusão. E aí, a partir dessa secreção desses anticorpos pelos plasmócitos, o que a gente vai ter? Vai ter o quê? Essa célula vai estar presente em todo o corpo, no plasma e nas secreções mucosas e no fluido intestinal. Esses anticorpos, que estarão em todos os locais, vamos dizer até que ele está onipresente, ele foi secretado a partir de uma célula B ativada, que se diferenciou em um plasmócito. É grande isso aí, mas é bem tranquilo para entender. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Os anticorpos, então, raramente eles vão trabalhar sozinhos. Vocês lembram que eu já havia comentado com vocês quando comentamos que comentamos a respeito de quê? Do sistema complemento. Esse aqui em cima aqui, ó. Estão conseguindo ver, pessoal? E também na fagocitose. Vocês lembram da via clássica do sistema complemento, que ele necessitava da imunidade adaptativa para a sua realização? Então, olha aí, aos anticorpos aí. A fagocitose, como que esse anticorpo trabalha na fagocitose? Ele fagocita? Não. Lembra o que nós comentamos? Por isso que eu sempre comento com vocês. Juntem todo o conhecimento das aulas para formar um conhecimento só. Não tentem realocar. Hoje eu estou a fim de estudar anticorpo, amanhã eu quero estudar neutrófilo. Não, não é bem assim. A gente está seguindo uma linha tênue aí para ficar certinho o conhecimento, para vocês conseguirem certinho. Mas vamos lá. Na fagocitose ela vai trabalhar então como o tempero. O que era o tempero que eu falava com vocês? A opsonização, que é aquela coisa que funcionava como o salzinho do bife, que eu mostrei um bife para vocês tanto em aula presencial quanto em aula gravada aqui. E também na ação de eosinófilos. No caso desses eosinófilos, ele funciona como uma forma de ser ativados, ele daquela secreção de grânulos, essas coisas que, creio eu, a gente já comentou, que tem a função de quê? Remover, expelir os vermes e parasitas ali. Perfeito? Então, vamos dando continuidade, pessoal. Opa, aqui. No soro sanguíneo, a gente vai ter a presença de todas as proteínas no plasma. Ou seja, pessoal, todas as proteínas que nós temos no sangue ali vão estar presentes no soro sanguíneo. Perfeito? A amostra de soro que apresenta moléculas detectáveis de anticorpo, ou seja, que eu consigo ligar um antígeno ali, com isso detectar um antígeno específico, é chamado de quê? De antissoro. Olha que interessante isso aí, pessoal. Ou seja, então, o soro que apresente anticorpos em
poucas palavras, anticorpos específicos, é chamado de antissoro. Por exemplo, eu tenho um soro, meu soro, por exemplo, vamos supor que eu já fui vacinado para o coronavírus. Vamos supor, eu já tive contato, eu tenho o quê? Anticorpos contra coronavírus. Se eu pego o meu soro e ele tem uma quantidade que possa ser detectada de anticorpos para o coronavírus, o que ele vai chamar esse soro então? De um antissoro contra coronavírus, beleza? Os estudos de anticorpos e suas reações com antígeno é chamado de quê? Sorologia. Quantas vezes já ouvimos falar essa palavra? Até nesse momento de pandemia a gente escuta com uma grande quantidade de vezes o pessoal falando o quê? A sorologia para o coronavírus deu positivo. Os testes sorológicos e tal. Isso é muito importante. O que é a sorologia? Nada mais é que o quê? A quantidade de moléculas de anticorpo específica no soro, que a gente vai conseguir essa quantidade, uma quantificação, através de uma diluição seriada, até no momento que não seja mais identificado. Mas Marco, como que funciona isso aí? Não estou entendendo. É bem chatinho, mas vamos lá, é simples. Suponhamos, eu peguei essa imagem aqui aleatória no Google para facilitar para vocês. Eu tenho uma solução estoque aqui. Vamos supor que essa solução estoque é meu soro sanguíneo. Peguei meu sangue, coletou meu sangue aqui do meu braço, e o que aconteceu depois que eu coletei esse sangue do meu braço? Coloquei esse sangue para coagular. Após a coagulação, ele vai ter essa divisão de soro e matéria vermelha em série vermelha ali. Vai ficar só o soro do sangue. Eu vou tirar apenas esse soro. Aí suponhamos que aqui tem 1 ml do meu soro. Beleza? Aqui, o que vai ocorrer nesse caso? Aqui nós temos antígeno. Eu fiz essa diluição, peguei 0,1 ml e coloquei para completar 1 ml aqui, para completar 1 ml aqui, fui pegando e diluindo isso aí. Como que é essa diluição seriada? Eu tenho X aqui, ó, X aqui, concentração X, tá? Anticorpo tá ligando ao antígeno aqui ainda, sinal que tem. Mas aqui dilui um bocado. Tem X ainda anticorpo? Tem. Nessa diluição? Tem também. Nessa diluição? Tem. Ou chegou aqui e zerou, não teve aquela reação antígeno-anticorpo que era relacionada ao quê? Ao soro dessa primeira leva aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Opa. Desse primeiro aqui. Estão entendendo, pessoal? Esse aqui, que está do meu lado aqui, ó. Esse é meu soro purinho. Ele está com os anticorpos, beleza? Depois, eu peguei 0,1 desse soro e coloquei em 0,9 aqui, formando 1 ml de solução. Essa concentração já está o quê? A 10 elevado a menos 1. Fiz a mesma coisa aqui, com esse conteúdo aqui. Essa concentração já foi a 10 a menos 2. A partir da quantidade, isso eu vou fazendo essa diluição até não ter essa reação mais. Igual eu coloquei o zerozinho aqui, ó. Entenderam? Esse zerozinho aqui que eu havia colocado, que eu comentei com vocês, o que vai ocorrer? Deixa eu passar para cá. Quando vai diluindo ali, quanto maior a concentração que nós temos aqui da minha direita, aqui, ó, dessa solução estoque, maior quantidade de diluição eu vou ter. Ou seja, foi uma... Aí vamos supor, pessoal, que aí eu tive um resultado dessa reação. Diluiu até 1:256, por exemplo. 1:512. E assim vai. O que quer dizer isso? Que a concentração estava muito alta, por exemplo. Isso é o título dessa diluição.
É o resultado ali. Quanto maior a quantidade de diluição, no caso do que a gente está aferindo anticorpos, maior a quantidade de anticorpos. É uma avaliação quantitativa, não qualitativa. Entenderam, pessoal? Vou voltar para cá, para o cantinho aqui, para ficar melhor para vocês. Então, vamos dando continuidade a isso aí. Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem que a gente conversa disso aí direitinho. Mas recomendo vocês darem até uma pesquisada a respeito disso aí. Então, vamos lá. Agora, em relação à estrutura desses anticorpos, o que nós temos aí em relação à estrutura? Os primeiros estudos que a gente teve a respeito da estrutura baseou em anticorpos purificados do sangue de indivíduos imunizados com vários antígenos. Frase grande, né? Isso não é bom para ninguém. Mas o que seria isso? Vamos supor, Marco, já fui imunizado para tantão de doenças, que eu já tive contato ou recebi vacina para ela, perfeito? Só que, como que eu vou diferenciar anticorpo? Coletei meu sangue de novo aqui do braço. Aí fiz a eletroforese ali para retirar dessas proteínas e etc. Só que tem um anticorpo para tudo quanto é doença. Como é que eu diferencio um do outro ali? Não é fácil. Esses anticorpos, essa quantidade de anticorpos purificados ali que a gente tem no sangue, já que tive contato com um punhado de doença, etc., são chamados o quê? Anticorpos policlonais. Por quê? São vários clones de vários anticorpos. Entenderam? Isso é simples, bem tranquilo, né? Agora a gente vai ter o quê? O anticorpo monoclonal. Esse anticorpo monoclonal é o clone de 1. Sempre vamos lembrar da etimologia da palavra. Mono, 1. Clonal, clone. Beleza? Ou seja, clone de um único anticorpo. Esse seria o quê? Um conjunto de apenas um tipo de anticorpo. Aí é bem mais fácil eu diferenciar, ver a estrutura de um só do que esse tá assim, o outro tá assado. Não dá, né? A gente não vai ter uma comparação fácil ali direitinho. E aí a gente consegue ver o quê? As estruturas de todo o anticorpo. Aí sim, mas a partir dos anticorpos monoclonais. Tá, mas Marco, como funciona esse anticorpo monoclonal? Olha esse vídeo aqui. Você sabia que a descoberta de recursos para a síntese dos anticorpos monoclonais é sem dúvida uma das maiores vitórias científicas neste século? Em 1975, que George Scholar e Cesar Milstein conseguiram obter uma célula híbrida imortalizada capaz de produzir anticorpos. Por serem altamente específicos, são utilizados como ferramenta para imunodiagnósticos, tanto qualitativos como quantitativos, como, por exemplo, aglutinação, citometria de fluxo, imunofluorescência, Western blot, imunocromatografia e floculação. Anticorpos monoclonais são produzidos por hibridomas que reconhecem antígenos de maneira específica e com alto grau de especificidade, enquanto os anticorpos policlonais se originam de diferentes linfócitos B, reagindo com diversos epítopos do antígeno. Para a produção de anticorpos monoclonais, utiliza-se uma técnica que consiste na fusão de células B isoladas do baço ou linfonodos de animais imunizados com o antígeno que irá induzir a produção de anticorpos de interesse, com células de mieloma, que são células provenientes de linhagem tumoral plasmática não secretoras de anticorpos, sendo capazes de proliferar indefinidamente em meio de cultura e que darão caráter imortal às células híbridas. Para as células se fundirem, é utilizado um agente, o polietileno-glicol, que é um agente desidratante que favorece o contato e a interação entre lipídios, propiciando o desenvolvimento de um ambiente hidrofóbico e, consequentemente, a fusão de membranas lipídicas. A partir da fusão celular,
Três populações de células permanecem em cultura: células B, células do mieloma e os hibridomas. A maioria das células possuem duas vias de síntese de purinas: a via de novo, que precisa de tetrahidrofolato, e a via secundária, que necessita do HGPRT. Mas como os hibridomas são selecionados? O meio de seleção contém hipoxantina, aminopterina e timidina. Na presença de aminopterina, as células de mieloma não conseguem sobreviver, pois a via de novo é danificada, impedindo a síntese do DNA. As células B também morrem, uma vez que não podem crescer indefinidamente. Já os hibridomas se reproduzem de forma indefinida, como o mieloma, e secretam anticorpos contra o antígeno-alvo, como os linfócitos B. Após selecionar as células com um meio de cultura que permite o crescimento somente de hibridoma, estas são colocadas em placas de cultura a uma densidade de uma célula por poço, as quais se multiplicarão originando um clone. Esses hibridomas iniciarão a produção de anticorpos que estarão presentes no meio de cultura. Os clones que produzirem os anticorpos com maior afinidade e mais específicos podem ser selecionados através de testes usando técnicas imunológicas como a imunodetecção. Os anticorpos monoclonais também têm outras aplicações importantes, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Interessante esse vídeo, não é, pessoal? Bem, como é feito essa produção desses anticorpos monoclonais e a sua função, né? Mas vamos continuando, então, nossa aula aqui. Conseguir entender qualquer coisa, retorne e veja de novo essa aula. Essa parte desse vídeo, aliás. Características gerais do anticorpo. O nome comum dado ao anticorpo, que é praticamente uma sinomínia, é o que? É a imunoglobulina. Sempre quando vermos a respeito de anticorpo ou imunoglobulina, estamos falando o quê? Da mesma coisa. Essa referência faz com base a porção que confere imunidade da fração gama-globulina, que são proteínas séricas fisicamente separadas do plasma ou soro. Ou seja, no soro, a gente vai ter o quê? Uma quantidade gigantesca de proteína. Agora, as frações gama-globulina ali, a gente vai ter albumina e as globulinas. Aí a fração gama-globulina, ou seja, das globulinas ali, são as imunoglobulinas. Aí o que é interessante pensar? Isso já vamos fazer uma referência lá para frente, em outra disciplina que vocês vão estudar, que é clínica, laboratório clínico. Nem sei se vocês já estão fazendo essas disciplinas. Mas, quando, por exemplo, no exame sanguíneo, nós temos uma quantidade de albumina X e de globulina até maior, que a gente chama de uma inversão de albumina globulina, é um sinal que tem o que? Muitos anticorpos circulantes. É só um exemplo para vocês. Entenderam isso? Então vamos continuar. Todos os anticorpos, eles vão compartilhar de características estruturais semelhantes. Sempre a gente vai ver o anticorpo com a mesma cara, sabe? Um desenho como se fosse esse que eu desenhei aqui, ó. Esse aqui em cima. Apenas com variação no local de ligação com os antígenos. Isso vai conferir o quê? Uma maior especificidade. Perfeito? Então, vamos continuando, pessoal. Dessas características gerais aqui, o que nós temos em relação ao anticorpo? Um anticorpo, então, ele vai ter uma estrutura simétrica do núcleo, composta de duas cadeias leves idênticas, ou seja, nós temos aqui uma cadeia leve aqui, outra cadeia leve aqui, perfeito? E duas cadeias pesadas também, ó, cadeia pesada, perfeito? A cadeia leve
e a pesada vão constituir na região de reconhecimento de antígeno. E a C vai ser a parte efetora. A C seria essa região aqui, ó, da cauda, que ela pode ser ligada à membrana plasmática, como um receptor de célula B, lembra direitinho, ou também na parte da atividade, na função efetora, seja para desencadear o sistema complemento, seja para opsonização e etc. Beleza? E essa região, que é a região de ligação do antígeno, que tem a variedade. Entenderam isso aqui em cima? Então, toca para frente. A maioria das diferenças de sequência e variabilidade entre os diferentes anticorpos, como eu falei com vocês, vai estar confinada a pequenos trechos na região V. Por que é essa região chamada de região V? Olha o formato que dá isso aqui, como se fosse um V mesmo. A variabilidade em relação à detecção, essas coisas, vai estar todo relacionado a isso aqui. Joia? A ligação do antígeno pelas moléculas de anticorpo é primariamente função das regiões hipervariáveis VH e VL, high, low, de pesado e leve, beleza? Low não, né? Aquele light lá, de peso. O H que não sai. Acho que é assim mesmo, perfeito? Então, dei uma de João Danica aqui, né? Até escrever aqui, ó, by João Danica. João da Nica. Só faltou o bigodinho tá maior para aparecer com ele ainda. Então vamos dando continuidade, pessoal. As moléculas de anticorpo, elas podem ser divididas em classes, também chamado isotipos. Isso são a diferenciação das regiões constantes. Qual que é a região variável? Voltando ao desenho aqui, variável é essa que está até circulado aqui. Região constante é a de baixo ali. É a base do Y aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu desenho isso aqui. Isso. Conseguiram ver aí? Então, vamos para frente. Aí ela pode ser dividida em classes e subclasses distintas, com base na diferença na estrutura das regiões C e da cadeia pesada, que temos a cadeia leve e a pesada aqui também. Os isotipos IgA, IgD, IgE, IgG e IgM é cada um desses tipos ali. Cada isotipo, ou seja, cada um desses vai fazer uma função diferente efetora. Isso eu vou comentar mais para o final dessa aula. Vocês vão entender certinho como é que funciona esse trem bem bacana, sabe? Cada anticorpo ele vai ter pelo menos 2 locais de ligação com o antígeno. Isso é uma coisa muito importante. Aqui nessa imagem eu coloquei basicamente o que é o anticorpo monoclonal, como que a gente separa um bonitinho. Mas naquele vídeo anterior mostrado, já tinha falado. Como que é feito isso aí, então? Só para a gente recapitular e vocês terem em mente o que é um anticorpo monoclonal novamente. São células. Vamos pegar, nós vamos pegar um camundongo, um cobaia, e inocular um antígeno qualquer, um antígeno X. Células isoladas do baço desse camundongo imunizado com o antígeno X vão ser misturadas com o anticorpo produtor de anti-X ali, incluindo esse anticorpo, beleza? Só que vai estar policlonal ali, né? Eu vou ter que selecionar esses ali. Aí a gente vai ter que pegar uma linhagem mutante desse mieloma, lembra aquelas células que crescem pra caramba sem parar ali, fundir essas células. Aí vão ter o que? A fusão de células não fundidas e fundidas. Vamos ter um meio seletor, como foi comentado no vídeo. Esse meio seletor vai inibir o crescimento das células do mieloma e também das células B ali. Vai crescer só os hibridomas. Aí esses clones isolados ali, derivados dessas células individuais, vão fazer uma seleção dessa célula, qual tiver maior afinidade para, no caso aqui, o antígeno X. E essa que vai ter a maior afinidade para o antígeno X, a produção de anticorpo ante esse antígeno X,
Aí que eu vou fazer o quê? Selecionar só esses hibridomas. Entenderam? É meio complexo, mas se tiver na dúvida disso aqui, ó, retorne naquele vídeo que eu mostrei anteriormente, que ali ficou até mais explicado que eu falei aqui. Perfeito? Então, vamos dando continuidade. Desses anticorpos monoclonais, qual a aplicabilidade desses anticorpos monoclonais? Quais são as funções deles? Uma das principais aqui, eu citei 4, são as mais simples, né? Identificação de marcadores fenotípicos. Lembram que eu comentei com vocês como... Tá, mas como é que eu vou saber que a célula tem os receptores, essas coisas? A partir dos anticorpos monoclonais. Que aí um anticorpo para um receptor XYZ lá da célula ligou lá. Opa, tem tal nessa célula, tal concentração. Lembra do CD4, CD8? A descoberta disso aí foi utilizando o quê? Anticorpos monoclonais. Imunodiagnóstico. Isso é bem importante nisso aí. Quantos exemplos foram dados ali? Um teste rápido para coronavírus, por exemplo, pode ser utilizado a partir de anticorpos monoclonais. Como que seria isso? Peguei a secreção lá do meu nariz, coloquei em uma fita reagente ali, que está presente o quê? Anticorpos impregnados ali. Isso, vou dar um exemplo simples assim da imunocromatografia, né? Peguei esses antígenos que teoricamente estão no meu nariz aqui do corona, coloquei numa solução para diluir aquilo ali e coloquei na fitinha que está impregnado com anticorpos monoclonais para o corona. O que, que vai acontecer? Vão reagir os dois ali, ou seja, é um esquema de imunodiagnóstico. Reagiu? Está positivo, basicamente isso. Na imunohistoquímica, que é a identificação tumoral, também é realizado o quê? Anticorpos com anticorpos monoclonais para identificação. Outra coisa também é realizado para terapias. Por exemplo, eu tenho uma doença X, eu vou produzir milhares de anticorpos, milhões, para doença tal. Entenderam? É uma alternativa também. Entenderam isso? Vamos dando continuidade então, pessoal. Perfeito? Então, pessoal, uma das coisas importantes também é a maturação dessas células B dos progenitores, que é o quê? A medula óssea ali. Como que funciona isso? Isso a gente vai ter o quê? Várias alterações específicas na expressão do gene de imunoglobulina, resultando então na produção de moléculas de imunoglobulina em diferentes formas. Olha que bacana que é isso aqui. Nós vamos ter o quê? Célula tronco, a célula pré-B, onde a gente vai ter uma cadeia pesada mi-citoplasmática e um receptor pré-B. Lembram dos anticorpos de membrana. Aí, depois disso, a gente vai ter o quê? Uma célula B imatura, isso aqui é uma célula pré-B, ou seja, o inicinho dela ali. Que a gente vai ter o IgM de membrana. Lembrando que a gente comentou há algum tempo atrás que o IgM não é o de memória. Não confundam isso aí. Quando a gente fala desse IgM aqui, a gente está falando o quê? De células jovens. Quanto maior a quantidade de IgM numa concentração, maior a chance de o quê? A infecção estar ativa ainda e ter a presença de IgM. Agora, se temos IgG em uma grande quantidade, é sinal que já teve contato com essa infecção e temos anticorpos de memória. Então, beleza. Essa célula imatura aqui vai evoluir para uma célula madura e inativada ainda, né? Com IgM e IgD de membrana. Isso eu vou falar para frente cada um. Após a ativação, que teve o contato de quê? Do antígeno X com um desses aqui, a gente vai ativar, ela vai se transformar, vai se diferenciar em quê? Em plasmócito, que vai ser a que secreta anticorpos ali. Nessa secreção, o que a gente vai ter? Uma alta taxa de imunoglobulismo e... Ixi, não saiu nada, palavra difícil, né? De imunoglobulinas, deixa eu alternar para cá,
o que a gente vê? Deixa eu ver aqui. Nesse cantinho aqui. Reduzido a quantidade de imunoglobulinas de membrana. A maior quantidade de imunoglobulinas de membrana a gente vai ter o quê? Uma célula madura ali, inativada. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos dando continuidade a isso aí. Uma das coisas que é importante a gente lembrar também é a meia-vida desses anticorpos. Cada isotipo, ou seja, cada tipo de anticorpo, a gente vai ter uma meia-vida diferente. Como, por exemplo, deixa eu subir aqui, né? O IgA vai durar 3 dias apenas. O IgM, apenas 4 dias. O IgG, 21 a 28 dias. O IgG, esse aqui é o quê? O anticorpo de memória. Vocês lembram o que é esse meia-vida? É importante saber isso também. Meia-vida é o tempo que demora para a concentração, por exemplo, do IgA aí cair pela metade. Por isso que é meia-vida. Vamos supor, hoje, no dia da aula, tenho 100% dos anticorpos. Amanhã, por exemplo, eu tenho 80%. No outro dia, 70%. E no terceiro dia, no caso do IgA aqui, o que eu vou ter? 50%. Basicamente isso. Depois de 50%, cai. Depois de 3 dias, cai pela metade de novo. Entendeu? Isso é o que? A meia-vida. Perfeito? Então, vamos dando continuidade. Uma das coisas que temos que ter em mente é em relação às características desses antígenos biológicos. O que seria um antígeno biológico? Tudo que é biológico vai ser um antígeno ali. Antígeno, vocês estão cansados de saber que é o quê? É qualquer substância que pode ser especificamente ligada por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T. Isso é o quê? Um antígeno. Apesar de todos os antígenos serem reconhecidos pelos linfócitos, apenas alguns são capazes de ativá-los. Esses que são capazes de ativá-los são chamados o quê? Imunógenos. Perfeito? Agora, algumas células, mesmo sendo um antígeno, elas não são capazes de ser o quê? Imunógenas. O que seria isso? Vamos supor uma pequena molécula, muito pequena, ela não é capaz de o quê? Ativar essa resposta imunológica. Esses são chamados de quê? Apitenos, essas pequenas moléculas. Vamos pegar, por exemplo, a penicilina, um antibiótico comum e tal. Ele é um apiteno. Ele não, o sistema imune não é capaz de formar uma resposta imune contra isso, é bem pequenininho. E o que vai acontecer? Nesse caso do apiteno, da penicilina, se ela reage com uma proteína X do corpo, o que vai acontecer? Essa proteína X, a partir do momento que está ligado ao apiteno, ela vai fazer o quê? Vai ser então imunológica. Imunológica não, ser um imunógeno, causando o quê? A resposta imune. Por isso que algumas pessoas têm alergia, por exemplo, à penicilina ou algum medicamento. Teoricamente, os medicamentos não são imunógenos. Mas, a partir do momento que ele se liga a um carreador, esse apiteno, que é a maioria dos medicamentos, se torna um imunógeno, podendo causar uma reação. Entenderam? Isso é bem simples de se entender, pessoal. Vamos mais para frente, então. Vale lembrar dessas características desses antígenos que o quê? A ligação do anticorpo é apenas em parte da macromolécula, que isso é chamado o quê? Epítomo. Vamos supor, sempre é o exemplo que eu dou para vocês. Se eu injeto leite com Toddy aqui no meu braço, o que vai acontecer? O anticorpo, essa aqui, ó, fazer um Tzinho aqui, é a molécula do Toddy. O anticorpo ele vai se ligar por inteiro aqui? Não. Ele vai se ligar em o quê? Vamos desenhar micro aqui. Num pequeno epítopo que está aqui, ó. Nesse pequeno epítopo. Entenderam?
Isso é um epítopo. Sempre o anticorpo ele vai ligar em uma pequena porção, ou seja, uma parte dessa macromolécula. Não vai se ligar nela por inteiro. E nessas macromoléculas, nós vamos ter o quê? Diferentes epítopos. Ou seja, vários anticorpos diferentes podem atuar em uma mesma célula. Por quê? Cada anticorpo é praticamente para cada epítopo. Entenderam isso? Cada epítopo está ligado a um anticorpo. Ou seja, esse anticorpo aqui vai se ligar a esse epítopo aqui. Esse outro azul aqui vai se ligar a outro anticorpo. Entenderam? A maioria dessas proteínas globulares, ou seja, das imunoglobulinas, não contém muitos epítopos idênticos, sendo assim, não sendo polivalente, a menos que seja agregado. O que seria isso, pessoal? Vou apagar aqui para explicar melhor. Então, vamos lá de novo, pessoal. A maioria das proteínas globulares, ou seja, aquelas que estão na corrente sanguínea, não contém múltiplos epítopos idênticos. O que seriam esses múltiplos epítopos idênticos? Seria uma célula, uma molécula polivalente. Por exemplo, vamos desenhar aqui. Desenhando sempre é mais fácil, né? Vou pegar esse 20 aqui que está no meu cantinho aqui do meu lado, ó. Deixa eu apontar para cá, que senão não dá. Essa aqui é minha molécula, essa pequenininha aqui. O que vai acontecer? Temos um epítopo aqui, tá? Temos um outro epítopo aqui. O que acontece? Esse epítopo, sendo idêntico, esse anticorpo ele vai ligar as suas duas áreas de ligação ali, que são a parte variável, como eu comentei. Aí, vocês estão conseguindo ver aqui no cantinho. Isso vai dar o quê? Uma ligação mais forte, mais agregada ali. Agora, se essa célula tem um epítopo aqui apenas e outro aqui, essa ligação com os anticorpos serão menos fortes ali. E isso vai fazer o quê? Com que não tenha uma resposta adequada. Por isso que a proteína globular não contém esses múltiplos epítopos idênticos. Perfeito? Então, vamos para frente. Cadê o setinha? Isso. Agora, algumas características relacionadas com o reconhecimento desse antígeno. A gente vai ter a especificidade, como eu havia falado. A imunidade adaptativa, ela é o quê? Ela é muito específica. Os anticorpos eles podem ser notavelmente específicos para os antígenos. Ou seja, mas temos que lembrar de uma coisa. Temos também uma reação cruzada. Alguns anticorpos que atuam em epítopos com estruturas semelhantes. Isso ocorre com uma certa frequência, uma reação cruzada. Por exemplo, eu tenho uma imunidade à doença X, mas esses anticorpos produzidos para a doença X podem atuar também na doença Y. Isso é uma reação cruzada. É uma relação de especificidade, porém, eles têm características semelhantes, beleza? Ele tem melhor, vamos supor, 100% para a doença X, 70% para Y, mas atua em Y também, beleza? Essa diversidade, o que é a diversidade do antígeno ali, desse reconhecimento? O nosso organismo ele vai conseguir produzir milhões de anticorpos diferentes. E esses milhões de anticorpos, o que eles vão fazer? Vão ficar circulando na corrente sanguínea ali por todo o tempo ali. Cada anticorpo ali diferente, ele vai se ligar a um antígeno e vamos pegar, por exemplo, com os receptores de membrana. Cada receptor ali é para um anticorpo diferente e esses receptores ali vai ser ampliada a sua variedade ali de acordo com a genética do sujeito. Mas o que vai acontecer nessa diversidade? O que acontece disso aí? Uma célula identificou, ela vai produzir outras células através da seleção clonal
e vai ter uma gama gigantesca. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem milhões a bilhões de anticorpos circulantes na nossa corrente sanguínea. Perfeito? Uma coisa que é importante também falar é em relação à afinidade, a maturação dessa afinidade. O que seria isso? É a habilidade de neutralizar os micro-organismos e toxinas dependendo da ligação firme desses anticorpos. Lembram quando eu comentei aqui desse epítopo aqui, ó? Quanto mais próximo, isso já facilita. Ou seja, quanto maior essa afinidade, como eu comentei também aqui em cima, a respeito de quê? Dessa especificidade, quanto maior a afinidade, melhor a ação de quem? Desses anticorpos. Quanto melhor a ligação, melhor a atuação desses anticorpos. Mais firme ele vai ficar ligado. Perfeito? Então vamos lá. Nessa imagem aqui, o que nós vamos ver aqui? Olha que interessante. Foi o que eu tentei desenhar no slide 20 aqui, ó. Até onde está no cantinho aqui desse 20. Opa. O que a gente tem aqui, ó? Uma ligação monovalente. O que é isso? Deixa eu pegar o desenho aqui. Apenas um epítopo ligando a um anticorpo é uma interação baixa, entenderam? Agora, a partir do momento que é uma ligação bivalente, que olha aqui, ó, um anticorpo ligando a dois epítopos, ele tem duas áreas de ligações no mínimo ali. É uma interação já maior, e isso vai manter o que? Esse anticorpo mais firme ali, ativando isso ali. Agora, no caso do IgM, que é comum ele formar esses grupamentos assim, até de 5 anticorpos ali, e tem uma ligação polivalente, olha aqui, ó, vários estão ligando, tem essa união aqui no meio, a gente vai ter uma interação muito alta. Qual que vai ter maior eficácia no seu trabalho? Quem tem a maior interação, que no caso, o IgM aqui, ó. Perfeito? Então, vamos continuando. Agora, pessoal, nessa imagem ao lado, não, né? Acima aqui de mim, o que nós temos? Nós temos a formação de imunocomplexos. O que seria esses imunocomplexos? São relações entre antígeno e anticorpo. Isso é chamado imunocomplexo. Na clínica, em outras disciplinas, vocês vão observar que ocorreu a formação de imunocomplexos e deu uma falência renal. Isso é um exemplo que pode ocorrer. Mas como que ocorre isso? No caso da nossa, aqui em cima, aqui, no caso da nossa esquerda aqui, o que nós vamos ter? Uma zona com excesso de anticorpo. Nós vamos ter o quê? Pequenos complexos, porque temos mais anticorpos do que antígenos. Mas o ideal seria que a gente tivesse o quê? Uma zona de equivalência, equilibrando a quantidade de antígeno com anticorpo, que é o que a gente observa bem em cima aqui, ó. Conseguiram observar? Que olha aqui, a mesma quantidade de anticorpo para atuar contra esses antígenos, dando o quê? Um equilíbrio, um complexo grande, bonitinho, equilibrou ali, conseguiu atuar bem. Agora, quando a gente tem um excesso de antígenos, todos os anticorpos são sobrecarregados e ainda não consegue maturar dar linha nesses antígenos. E isso é um problema. A gente tem que eliminar esses antígenos ou ligá-los ali. O ideal que seria dessa maneira ou dessa, né? Que a gente teria teoricamente mais anticorpos do que antígeno, igual está aqui em cima. Em relação à doença, o melhor modo é esse e o de cá. Perfeito? Então vamos dando continuidade. Agora, em relação à ligação ali desses anticorpos, olha que interessante. Olha que interessante, pessoal. Esse anticorpo aqui, o que está lá no cantinho aqui à esquerda, deixa eu pegar eu aqui, fica mais fácil. Esse aqui que está aqui em cima, o que vai acontecer? Se eu tenho uma maturação dessa afinidade, que olha aqui, ó, é isso aqui, essa maturação da afinidade vai estar relacionado com o quê? Com
com a região variável. Qual que é a região variável? Desse Y aqui, ó. Bonitinho. E isso, essa maturação seria o quê? Uma melhor adaptação desse anticorpo para aquele determinado antígeno. Olha aqui como é redondinho e aqui em cima como já ficou adaptando certinho ao antígeno. Com isso, eu melhorei a afinidade. A função efetora não está na porção variável, que é essa aqui. Ela vai estar onde? Na base aqui, ó, nessa porção C aqui. Vocês lembram disso? Agora, se a gente tem uma mudança na forma da forma membranar, ou seja, dessa forma aqui, ó, estão conseguindo observar? A gente não vai ter nenhuma mudança no reconhecimento do antígeno, mas a gente vai ter uma mudança no receptor da célula B para a função efetora, porque nós alteramos essa forma membranária aqui, ó. Entenderam? Agora, deixa eu voltar para o meu cantinho, né? Trocamos o isotipo, tipo de IgE para IgG, IgA. O que vai acontecer nisso aí? Para o reconhecimento do antígeno, nada. O reconhecimento do antígeno ele vai estar correlacionado ao quê? Opa, cadê a setinha? Tá aqui. A maturação da afinidade. Beleza? Isso vai ficar o quê? Vai reconhecer melhor. Agora, eu troquei esse isotipo, eu vou ter uma ação diferente, uma função efetora diferente. Foi o que eu comentei com vocês anteriormente disso aqui. Que cada isotipo vai ter uma função efetora diferente. Perfeito? Bem simples isso aí. Então, vamos para frente. Muitas dessas funções efetoras da imunoglobulina são mediadas pelas porções FC das moléculas, que é o que eu comentei com vocês dessa região aqui, ó. Essa região de cima aqui é o que? A região variável. Então, vamos continuar. E os isotipos dos anticorpos que diferem nessas regiões FC fazem o que? Realizam funções distintas ali. Por exemplo, o IgG faz opsonização para fagocitose. IgE, degranulação de mastócitos. E assim vai. Agora, as funções efetoras dos anticorpos são iniciadas somente pelas moléculas de imunoglobulina que se ligaram aos antígenos e não pelas livres. Imagina, se todo anticorpo que está circulando no nosso organismo iniciasse uma ação, a sua função ali. Como? Ele vai iniciar em quê? Se ele é bem específico. Não faz sentido. E a gente tem milhões, milhares, bilhões de anticorpos circulantes a todo momento. A gente não fica zerado lá. E o que vai acontecer nisso? Se tivesse uma reação em cadeia assim, a gente explodia, em poucas palavras. Perfeito? Então, vamos continuando isso aqui. Agora, mudança nesses isotipos dos anticorpos durante as respostas imunes humorais vão influenciar como trabalham para erradicar o antígeno. Ou seja, a produção de diferentes anticorpos vão atuar de maneira diferente para erradicar o antígeno. As regiões C da cadeia pesada dos anticorpos também determinam a sua distribuição tecidual nas moléculas do anticorpo. Olha que interessante isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente já está caminhando. Eu sei que está longo já, mas a gente já está caminhando para o finalzinho. Olha cada molécula, o que ela produz. Vamos lá por parte. A IgG, ela é produzida por quem? Pelos plasmócitos, que estão no baço, linfonodo e na medula óssea, ou seja, nos órgãos linfóides secundários, praticamente. Ela vai apresentar a maior concentração no sangue. Isso haja visto por que ela apresenta essa maior concentração no sangue. Ela tem um menor tamanho em relação aos outros imunoglobulinos, ou seja, quanto menorzinho ali, maior quantidade, em poucas palavras, né? E isso vai facilitar o quê? Migrar através da corrente sanguínea, chegando no local da infecção. O IgG era o que a gente havia comentado em outras aulas, e eu falei muitas vezes hoje, é o de
Memória. Como ele é pequenininho, o que ele vai fazer? Vai ser muito mais fácil produção ali, essas coisas, e chegar no local. E geralmente ele vai ligar o quê? Na superfície bacteriana e ativar a via clássica do sistema complemento. Essa ligação do sistema complemento é a união que eu comentei com vocês muitas vezes a respeito de quê? Da imunidade inata com a imunidade adaptativa. Entenderam a IgG? Então ela apresenta uma maior concentração no sangue, produzido pelos plasmócitos no baço linfonodo e medula óssea. Ativa a via clássica do sistema complemento e se liga na superfície bacteriana. Nessa imagem acima de mim aqui, o que nós temos? O local de ligação do antígeno, uma porção variável, esse domínio variável, os domínios constantes aqui, a região do FC e até aqui no Vzinho a gente vai ter essa região e uma região dobradiça que vai facilitar o quê? Deixa eu voltar isso aqui. Essa ligação dessa maneira aqui, ó. Por isso que se chama região dobradiça, que ela pode abrir ou fechar para adaptar-se ao epítopo que está ali. Complexo isso aí, né? Então vamos para o próximo aí. Agora a IgM, que ela é produzida igual os plasmócitos do IgG, e ela é composta por 5 subunidades. Olha aqui, ó. A gente vai ter uma aqui, outra, 2, 3, 4, 5. Isso ligado por pontes de disulfeto, que facilita o quê? Essa ligação dessa maneira que eu mostrei para vocês aqui, ó. Entenderam? Uma interação polivalente ali que vai ter uma interação muito alta. Beleza? Esse não é tão concentrado quanto o outro, porque essa porção tão grande assim, ela é mais pesada, mais difícil de circular, mas ocorre também. Ela vai funcionar como um receptor quando está na membrana, o receptor de célula B, e principal produzido durante a resposta imune primária. Por isso que eu comentei com vocês a respeito da infecção lá. Quando a infecção é recente, nós vamos ter uma maior concentração de quê? IgM a respeito daquela infecção. E ela é mais eficiente na ativação do sistema complemento, na opsonização e na neutralização viral e aglutinação. Tudo isso comparado até a IgG. Perfeito? Então, vamos continuando isso aí, pessoal. Vamos achar aqui. Agora, a IgA, ou imunoglobulina A, o que nós vamos ter? Ela vai ser secretada por plasmócitos também, só que olha os locais de secreção. Nas mucosas, na parede intestinal, no sistema respiratório e no sistema urinário, e além da pele e glândulas mamárias. Tá, ele é secretado na parede desse sistema intestinal e respiratório. O que ela vai atuar no sistema intestinal? No cocô? Não necessariamente. Ela vai impedir a entrada dos micro-organismos nessa parede. E como que ela faz isso? É secretado por essas células nessas paredes. A IgA vai ter esse componente secretor que ele vai fazer o quê? Vai ficar aqui debaixo. Isso ele vai sendo carreado ali, facilitando essa ligação. Perfeito? Agora, uma coisa que é interessante, que ela vai fazer o quê? Uma proteção contra a invasão microbiana onde é produzido. E essa IgA, ela não ativa a via clássica do sistema complemento, nem atua como opsonina. Entretanto, pode aglutinar antígeno. O que seria aglutinar antígeno? Juntá-los ali. Também ela consegue neutralizar vírus e impedir a aderência de micróbios, micróbios é tão feito, né? De micro-organismos invasores nas mucosas. Por isso que geralmente elas são secretadas na mucosa. Entenderam? Então, vamos para frente aí, pessoal. Que atrás vem gente. O IgE, a produção é semelhante da imunoglobulina A. Ela é presente no soro em baixas concentrações,
Só que ela faz o quê? Ela desencadeia a inflamação aguda. Ela não tem uma ação muito de eliminar o micro-organismo, o antígeno invasor ali. Ela funciona mesmo como uma sinalizadora. Quando ela é ligada ao antígeno, vai ocorrer uma liberação rápida de moléculas inflamatórias, ou seja, a gente vai atuar junto com a imunidade inata também, pelos mastócitos ali. Essa inflamação aguda resultante aumenta as defesas no local, ou seja, a inflamação, como eu falei, muitas vezes ela é benéfica na maioria das vezes, e ocorre ali a ajuda para quê? Para eliminar o antígeno. Essa IgE, o que ela faz? Ela é envolvida muitas vezes na reação de hipersensibilidade do tipo 1. Isso eu vou falar em outra aula de hipersensibilidade, que é bem bacana também. Agora, para a gente ir finalizando, a a imunoglobulina D, ou IgD, né? Ela é presente em diversos animais, não tem em coelhos e gatos e nem na galinha. É um receptor de célula B, a sua maior ação, aqui a gente consegue ver até sua porção fica na membrana, e é pouco secretada. Sua função ainda não tem um conhecimento do que ela faz ao certo, mas existe também, é bom a gente saber, né? E finalizando isso, pessoal, na próxima aula a gente vai falar da imunidade a bactérias e a fungos. Perfeito? Alguma dúvida? A dúvida que estiver, é só entrar em contato que a gente dá um jeito de resolver isso aí. Perfeito? Até breve, até amanhã no caso, né, que temos outra aula. Então vamos lá.